Fala galera, começa mais um Fala Doutor e hoje a gente trouxe um convidado aqui que rodou já meio mundo de terra. O caba sai do Ceará, vai para São Paulo, passa por Nova Russas, convidado com a história de vida super interessante. Para quem não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou especialista em seguro de vida personalizado para médicos, empresários e profissionais liberais em geral. Também sou responsável pela área de expansão da Numo Gestão Patrimonial, uma consultoria de investimento independente. E antes de você querer saber se o podcast é bom ou não, já clique em curtir e coloca para seguir. Se não gostar, no final tu discute, mas garanto que vai te ajudar. Né? Nesse episódio, a gente tem, como sempre, atrás das câmeras aqui, ele, o lindo de Sobral, o Lindomar. Fala, doutores, como vai? O Lindomar que é responsável por toda a articulação de produção aqui do podcast. E hoje a gente está recebendo nesse episódio aqui um cara que já fez a sua história em Sobral, né? Já é uma marca forte no empresariado de Sobral, é natural de Poranga, uma cidade vizinho do Piauí. Ele construiu uma história que passa por São Paulo, Nova Russas e desembarca no coração da educação sobralense. Hoje ele lidera uma rede com milhares de alunos e dezenas de empregos gerados, que eu acho que isso aqui é um grande ganho para a sociedade sobralense, né? A capacidade que o empresário tem de gerar novas oportunidades de renda. Seja muito bem-vindo, meu amigo Horácio Cavalcante. Olha aí. Fala, Milton. Tudo bom, meu irmão? Tudo em paz, Cara, cara. que satisfação estar por aqui. Bom Bater esse demais. papo, olhar, ver o que a gente fala de bom pra essa rapaziada que tá curtindo teu canal aí. Massa. Vamos, Bora. vamos nessa que a conversa é boa. A voz de um lado, ela é fanha e a do outro é de locutor. E nós não estamos falando do host, tá? Que tem a voz de locutor. Cara, antes da gente começar aqui, queria falar que esse episódio tem o patrocínio da Numo, gestora de patrimônio, consultoria que tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Sobral e tem ganhado bastante destaque. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Horácio, eu quero que você conte essa sua história aí de como é que você sai de Poranga, de uma cidade pequena do estado do Ceará, e vai bater na megalópole brasileira, São Paulo. Cara, interessante. Nascido no Ceará, uma cidade pequenininha, 13 mil habitantes. E com meus pais, que se mudaram pra lá, eu ainda tinha 6 anos de idade, pra você ter ideia. Então, eu fui criado em São Paulo e muito cedo comecei minha trajetória de trabalho por lá e estudando também ao mesmo tempo. É, Me formei em administração ao longo desse trabalho todo por lá e passei por diversas etapas profissionais, desde lojista, a instituição federal, Senac, até desembarcar em área bancária, que é a área de comércio exterior. Então, ao longo disso, eu fui adquirindo experiências, pegando um pouco aqui, um pouco ali e desenvolvendo. E conhecimento nunca é perdido, né? Porque hoje tu trabalha também com vários segmentos, né? Vários. Que naquela biografia que você me mandou, tu tem atividade que vai do aço à barba. Como é que hoje está teu escopo empresarial? Quais são os negócios que tu atua e em quais segmentos eles estão sedimentados, irmão? Pronto, nessa caminhada que a gente fez, foi como você diz, a gente vai adquirindo experiências, vai pegando um pouco de cada, e aí você forma um contexto e desenvolve o tal empreendedor. Ser empreendedor, aí é que você parece que adquire aquele verme, você é fisgado pelo É o mosquito, bichinho, né? é o bichinho, e não tem mais jeito. Depois que você pega aquilo, você não consegue mais ficar quieto. Então, quando eu vim embora para o Ceará, a gente percebe que o nosso interior ele tem carência de muita coisa, ele tem vários flashes que você tira que acha que vai dar certo, só que falta coragem para muita gente dar um insight, ir para cima daquilo ali. E aí eu fiz diferente, eu comecei a perceber as carências e eu falei, aqui dá certo. Então eu passei por prefeituras, pelo estado como professor do estado, e aí eu vim embora para Sobral, para trabalhar com educação, então ainda trabalhei para terceiros por um período de 1 ano e meio no máximo, até que eu descobri que o que eu fazia de bom eu ia fazer para mim. Então eu comecei com a base institucional, montando instituto e rodando o estado do Ceará, abrindo turmas, abrindo pós-graduação, abrindo as graduações que eram segmentadas e que o nosso Nordeste sempre foi meio sucateado, no sentido de você olhar os indicadores educacionais, a gente estava sempre defasado.
E aí Hoje deu até uma mudada, né? deu uma mudada enorme e a gente deve isso muito a um cara que já morreu, que é o finado Teodoro, o finado deputado Teodoro, que era o reitor da UVA, que através Legal. dele ele levou a educação para todo o interior do estado. Cada menor cidade que existia das 184 tinha uma graduação funcionando. Então ele tirou todo mundo do anonimato e colocou para Que é a estudar. história da massificação, né? Ah. Ele deu acesso, Deu acesso a quem não poderia ir para as metrópoles estudar. porque ainda tinha essa questão, né? É. Aqui em Sobral, eu atendo muitos médicos, empresários e tal, e a maioria das pessoas ali da década de 80, no começo de 90 ali, tinham formações acadêmicas, formaram fora, mas muitos eram oriundos de famílias financeiramente já um pouco mais estruturadas. Exato. Os pais eram empresário, funcionário público, mas o cara de base, né, o cara da base da pirâmide não tinha, ele podia até ter a capacidade intelectual, Mas não tinha mas o não tinha peso como ir. financeiro para se manter. É, Ele não conseguia ir. que- E as que- grandes e a educação não ia até esses pequenos centros. Foi quando o Teodoro teve a grande sacada de criar os segmentos da graduação em habilitações especiais, regimes de finais de semana, 15 dias, e ele, com a bicho, parceria aí que vem a história da uva, do curso de pedagogia em em Fortaleza, que era Fortaleza, dia de sábado e domingo, através do Instituto São José e outros institutos que tinham que lá. transformou uma carrada de auxiliares pedagógicas em Em professores. professoras. E hoje o Ceará foi massificado por isso. Então o Que- Teodoro foi o grande pioneiro dessa educação. Ainda tem outro fato aí, ó. Quando teve esse. Eu lembro, eu era menino nessa época, mas eu lembro que quando teve esse movimento da UVA, né? Que a UVA se posicionou em Fortaleza como sendo uma faculdade de formação pedagógica. Uhum. Eu acho que numa janela ali de uns 5 ou 10 anos, teve um grande concurso de professores para o município de Fortaleza, que muita gente veio desse diploma. Muita gente. O Ceará todo foi assim. E isso se estendeu para o Maranhão, para o Pará e para o Piauí. Se estendeu de forma muito grande. E aí a gente aproveitou. Quando eu vim embora para Sobral, eu aproveitei esse gancho e montei meu instituto. E aí, em parceria com outro amigo, a gente tinha esse instituto. Eu cheguei a ter turmas no Piauí, cheguei a ter turmas na Paraíba, Pernambuco e Ceará. Então, quer dizer, eu rodei esses estados todos montando as turmas, gerenciando, cuidando com o meu QG aqui em Sobral, até que chegou um determinado momento que já não era mais permissível por lei fazer essas extensões, e aí a gente entrou então com o que eu tenho hoje, a Uniaselv. Aí foi o grande stop da educação, parar com o que vinha sendo feito e a obrigatoriedade de você ter um polo constituído dentro de uma unidade, de uma Voltar cidade. todo o modelo e criar uma nova estrutura de negócio. Aí entrou o EAD. O EAD se fez presente nessas Legal. variações. Eu quero estressar mais esse ponto da Uniaself, que naquela oportunidade que a gente teve de se reunir lá, Hum. eu achei muito legal, mas eu queria voltar aqui um passo antes pela tua fala e pela tua experiência que tu trouxe aí, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante da gente avaliar, que é o seguinte: as pessoas falam que para empreender, você tem que montar um negócio. Na verdade, você pode empreender no negócio dos outros, que eu acho que foi muito o que tu fez. Muito. Nessa muito. questão de abertura de novos negócios, de novos centros educacionais e tal. Queria que tu falasse um pouco disso, até para dar essa vivência, esse ponto de vista, Uhum. para quem acredita que tá numa condição de ser letista, tá trabalhando para alguém, seria um limitador, né? E o cara não acredita que tem ali um ganho por trás, um ganho inclusive de experiência, que é o que vale assim, mais. eu vejo isso, Hamilton, como um balizador, não limitador. É em cima do que você está fazendo, mesmo como você diz, eu sou seletista, eu trabalho para alguém, eu desenvolvo determinada função, mas aquilo ali é um escopo para o que você quer no futuro. Aí você vai decidir se você quer ficar trabalhando daquela forma unilateralmente para alguém, ou se você vai ter peito e coragem de dizer, não, agora é comigo. Se você pensar nessa questão de você empreender no CNPJ dos outros, cara, eu acho que é a melhor forma de você aprender sem correr risco. Porque você começa... E você entender, cara, que assim, tudo faz parte de um processo, né? Eu lembro, falando aí, eu tô pensando, lembrei de uma época que eu era seletista de uma instituição financeira que era operadora de um banco público. Uhum. Cara, a gente não tinha orçamento para absolutamente nada. Tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser sem dinheiro. Você pode fazer tudo, desde que não gaste.
Você pode fazer o que você quiser. E eu aprendi a me virar com essas questões, e aí 12 anos coordenando um time comercial lá e sempre fazendo muita coisa, e sempre sabendo que não tinha dinheiro. Quando eu começo a empreender, o meu primeiro negócio foi uma agência de viagem, Olha aí, que cara. eu comprei em dezembro de 2019, dia 20 de março foi o lockdown. Eu não preciso contar que eu quebrei, né? Só que durante esse período, eu me vali dos conhecimentos que eu adquiri dessa história criativa de se virar Aham. com o que não tem para conseguir as coisas com isso. E foi como eu sobrevivi durante o período de pandemia, com a agência de viagem, num mercado que eu não conhecia, sem grana, porque o dinheiro tinha ido para o espaço já, Tu é. durante 2 anos de pandemia, e eu só entreguei esse CNPJ quando eu fui para São Paulo ganhar o prêmio de melhor operação do Nordeste. Recebi a plaquinha e assinei o distrato. Ganhei, a gente foi a operação que mais vendeu no período de pandemia, no Nordeste Foi, todo. né? Então, isso é fruto de um aprendizado que eu tive lá na época que eu era CLT. Exatamente. Como é que eu me viro sem dinheiro, sem orçamento? E para você ter ideia, esses dois nortes que você apontou, a pandemia para ti foi uma pancada. Não, pra mim foi horrível. E para mim foi algo assim, foi uma luz. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, mas foi uma luz. Por quê? Quando eu desenvolvi esse trabalho da educação, mesmo a nível institucional, eu entrei sócio de uma faculdade em Xeramobim. E lá eu tinha enfermagem, fisioterapia, Irmão, mas tu gosta nutrição. é de calor, viu? Porque tu Gosto. foi pra Nova Russas, tu Que é de Sobral, Xeramobim. Quixabi. Conta as tuas vivências lá pro Quixadá. Aí eu tinha essa faculdade com 6 cursos da saúde, todos credenciados, mas tudo presencial. Prédio próprio, uma estrutura bacana. Quando a pandemia entrou, era para quebrar, era para arrebentar, porque não tinha o que fazer. Quem não tinha o EAD, ou quem não tinha o híbrido, quem não tinha essa solução, ia quebrar. E o nosso era complicado, porque era todo da saúde. Eu só tinha um curso de pedagogia e a DM, que era a base mais light. Esse eu poderia até fazer uma transformação rápida, mas o da saúde não tinha o que fazer. Dependia de laboratório, dependia de contato humano, dependia de uma série de coisas que era estritamente restrito. A gente perdeu muito dinheiro com insumos de farmácia que você comprava e ele vence. Perdemos muito dinheiro. Então, isso aí para mim foi um tapa. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha essa pancada, eu estava com a Uniaselv. E aí foi aonde a Uniaselv voou. A realidade do EAD, que lá fora, muito mais de 10 anos, ela é a primeira base educacional, aqui ela estava engatinhando, com uma descrença, com o pessoal falando que isso não presta, não dá certo, não tem sentido, não tem futuro. E aí a pandemia veio e mostrou que realmente tinha todo o futuro. O que não tem é nós, brasileiros, principalmente, a gente não tem o quê? Hábito nem disciplina de estudar sozinho. Você abrir teu notebook, o teu MacBook para estudar sozinho, pô, se a gente engana o professor na sala de aula, eu não vou enganar o computador. Não tem nem perigo. E o cara faz isso, aí todo mundo cai numa realidade que ou ele fazia isso ou ele não estudava. Ou ele dava esse passo, ou ele ficava para trás 6 meses, 1 ano e atrasava a colação, atrasava tudo. E aí o sistema híbrido começou a entrar. As aulas gravadas e aquilo foi Nessa caminhando. época, a minha filha tinha, acho que a minha filha mais velha tinha, se eu não me engano, 7 ou era 8 anos. E ela teve que se Se adaptar, irmão. adaptar, porque não tem como. Ou você faz ou voa. Ela era minha parceira de loja, né? A gente eu ia pra agência com ela, agência de viagem. Ficava eu e ela lá. Eu disse assim, ó, tu fica aí estudando, que eu deixava a porta, abaixava a porta em meia porta, que não podia ficar aberta, É. ficava em meia porta. Aí eu ficava limpando. Eu tava pra tirar o esmalte do porcelanato. Todo dia eu ia limpar lá. Passando, mas o pessoal era na frente de um supermercado, o pessoal tem que se acostumar que aqui existe uma agência. Pra não perder o... E ela lá, baixa, ela ficava doida, passar 3 horas na frente do computador, vendo aula online. Ah, criança com Uma 7 criança. anos. E se adaptou. E aí todo mundo fez isso. Então foi um tempo que eu tinha. Nessa época eu estava com 4 polos, para você ter ideia. E aí o aluguel diminuiu, a energia diminuiu, tudo zerou, mas o aluno continua estudando. Então não caiu matrícula, não caiu pagamento, nada diminuiu. Só o que diminuiu foram as despesas. Então foi um período que eu realmente dei uma acendida financeira muito boa. E aí já me ajudou a montar os outros negócios que eu fiquei visualizando. Aí tu ia falar e acabou não falando. Hoje tu tem a Uniaselv. Eu tenho a Uniaselv com 8 polos, 8 unidades.
Aí A Uniaselv gera quantos empregos, Horácio? a média de 150, 160 diretos. Certo. Aí os outros negócios quais são? Aí eu tenho a Sampas Barbearia, que eu considero a maior barbearia do estado do Ceará em termo físico, mas Unidade aqui ou aqui em Fortaleza? Sobral. A Sampas Barbearia fica em Sobral, que eu montei também, além dessa veia empreendedora que eu acho que nasceu em mim e foi muito Baseado na latente, experiência de baseado na negatividade dos atendimentos que eu recebi em Sobral. a má qualidade de A serviço. má qualidade, baseado no que meus filhos iam. Por exemplo, contar uma história muito rápida, eu ia cortar o cabelo. Você chega lá, a gente trabalha muito. E o meu tempo é corrido, o seu tempo é corrido, 10 minutos faz uma diferença enorme. Mas eu ia no barbeiro, cara, dá para segurar um lugar para mim? Dá para dar, não. Tem que sentar e esperar. Aí às vezes tinha 3, 4, você passa 2 horas lá dentro. A revista é uma Playboy, geralmente, já arrancada as páginas, que a negada arrancava para roubar. Para levar Para para casa. levar para casa, ou uma revista sucateada que há 10 anos era a mesma, o Wi-Fi era muito ruim, e o que passava na TV era o que o cara gostava, o que o barbeiro gosta, não é o que o cliente quer assistir. Então era daquele jeito, não tem um café, o ar-condicionado não é aquela coisa, e eu falei, cara, isso aqui tá errado. E aí eu comecei a frequentar alguns salões, o meu filho teve um dissabor com um certo salão que ele foi, porque o cara partiu do profissional, saiu da linha e partiu para o pessoal com uma situação desagradável. Eu falei, rapaz, tu quer saber? Eu vou montar uma barbearia. Aí meu filho disse, papai, não se meta nisso, pelo amor de Deus. Eu digo, vou montar. Eu viajo demais. Então eu ia para São Paulo, eu ia numa barbearia para conhecer. Ia para Curitiba, eu ia numa barbearia. Ia para o Rio Grande do Sul, eu ia numa barbearia. Eu frequentava os ambientes, aí fui captando as ideias. Quando eu cheguei aqui, eu vou atrás do ponto. Aonde é a tua No Arco. No Arco? Do lado do Taxi Sushi. Aí eu peguei, montei, fiquei 6 meses com esse ponto fechado. Agora tu tá falando uma coisa séria, assim, eu tava de barba ontem, eu não tô de barba hoje porque eu não sei fazer, Ele se obrigou a e eu tirar. tentei marcar e não consegui. Era pra você ter me ligado. E aí acabou que eu não fiz, e eu já tive uma experiência ruim aqui também. É. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Vou tirar essa, lá em Fortaleza eu resolvo. Pois é, cara. E aí eu tive essa experiência e montei. Então hoje eu tenho uma equipe bacana. Eu tenho 5 barbeiros, só que 2, um está em treinamento e um outro saiu. Estou com uma cadeira vazia esperando a ocupação por um outro profissional que me pediu. Eu procuro 90% do meu atendimento é agendado. 90% é agendado. E quando eu montei, todo mundo dizia, rapaz, isso não dá certo para Sobral. Isso não funciona para Sobral. No primeiro ano eu tive que dobrar o tamanho dela, porque não tinha mais onde botar cliente, graças a Deus. Que legal, cara. Aí aquilo ali funcionou. Então meus barbeiros, eles são extremamente competentes, extremamente profissionais. E aí eu tenho meus 2 gerentes de atendimento, eu tenho um barzinho bom. Se você quiser fazer o dia do noivo, estamos lá. Se você quiser alugar meu espaço para fotos, tá lá. Já muitas pessoas fizeram isso. Você tem uma sinuca para jogar, você tem uma ala infantil para cortar o cabelo do teu filho. Então você tem um espaço de 110 metros quadrados que você pode dar uma festa lá dentro. E é um assim engraçado, né? Barbearia para o público masculino, se ele se sentir bem, é um ambiente que ele vai para demorar. Eu canso de. Lá onde eu faço, lá em Fortaleza, eu tenho uma. Eu corto na Granfinos, né? Lá na Uhum. Granfinos eu só faço aquelas assinaturas. Eu corto meu cabelo 2 vezes por semana. Pois é. E aqui E eu muitas vezes vou mais para conversar miolo de pote com os barbeiros. a minha preocupação era criar um espaço de network. Que você Que pode estar aqui de legal. bobeira, fala, "Pá, a gente se encontra onde? Cara, me encontra lá nas Sampas, vamos. Lá Um você vai café. ter um bistrô para sentar, um sofá bacana, um café, uma Heineken gelada para beber, 2 telão para você assistir jogo, fazer o que você quiser, tem Que tudo. legal, Então cara. é completo o espaço, essa era a ideia. Então quando eu edifiquei as Sampas, aí a marca, quem desenhou fui eu, o logotipo, quem fez fui eu, tudo eu fiz de próprio punho, é meu mimo. As Sampas eu tenho um carinho por ela, porque fui eu que fiz do zero, tudo, tudo, tudo. Cada quadro, tudo quem desenhou fui eu. O cara, rapaz, quem foi o arquiteto? Não, fui eu. Que legal. Tudo. E aí eu falei, bota algo nessa placa que tá faltando o quê? Science 2017. Desde 2017. Aí o cara disse, pra que essa besteira? Eu digo, não é besteira, você vai perceber que não é. Por quê? Porque 2030 ela tem um legado. 2030 ela tem um legado. Se um filho meu
que vai estar exercendo outras profissões, mas que gostam de lá e estiver mantendo ela, o cara vai dizer, pô, esse aqui meu pai montou lá em 2017, olha ela caminhando aí. Que Tem massa. 23 anos, tem 33 anos, tem 43 anos, e é tão bem postada que eu não montei ela para ela. A ideia dela é Fez ser pra ti, na melhorar. verdade, né? Fiz para mim. Fez pra ti e abriu a oportunidade das pessoas se servirem E eu, também lá. e eu gosto disso. Isso é bom. Não é o serviço caro, é metade do que pagaria em Fortaleza. Aqui não existia barbearia em Sobral. Depois que eu montei as Sampas, É, todo o apareceu. salão virou barbearia. Eu digo, mas é diferente, a pegada é diferente. Então, eu ainda venho com essa linha do pioneirismo e estou melhorando. E qual que é o Instagram da barbearia É pra arroba galera? Sampas Barbearia. Sampas Barbearia. É. Legal. E quais são os outros segmentos, Horácio, que tu atua? Aí a gente trabalha Tá, aí a com. Sampas tem quantos colaboradores? São 8. Certo. Aí Tô tem fazendo a, conta aqui, meu povo. tem a Top Beach, moda praia, que fica na mesma calçada da Sampas Barbearia, Certo. que é a minha esposa que toma de conta, ela que é o xodó dela. Eu ia colocar um salão feminino também, porque muita namorada ia com os namorados para Sampas, é engraçado, cara. Ela diz assim, "Ô, Horácio, faz uma pegada dessa aqui para as mulheres, pô, cervejinha, freezer, sinuca, pra gente poder ter o nosso momento Vinhozinho, lá né? dentro." Eu digo, cara, tá aí uma ideia bacana. Aí eu comecei a montar as coisas, articulei, falei, vou fazer lá na frente. Aí a minha esposa pediu para montar Vai não. pediu para montar essa pegada. Você já tem muita coisa. Aí eu digo, é tu então. Aí eu montei a Top Beach é dela, ela que cuida, gerencia. É uma linha extremamente elitizada de biquínis, praias, saídas, banhos. É a melhor que eu acho que tem na região e ela está caminhando. Eu estou agora induzindo ela a abrir outras segmentações para poder dar um leque maior de opções para os clientes dela. Top Beach, quantos empregos? É só 2 mesmo. É 2? só a minha esposa e a gerente dela que tomam de conta. Mais alguma outra atividade? Aí tem o Centro Educacional Ícone, que é o centro de pós-graduação do Ícone, que ele ao mesmo tempo, ele é mantenedor da Uniaselv nos seus polos, mas ele tem a sua vida própria, porque eu tenho meus cursos externos de técnicos, profissionalizantes, pós-graduações, eu tenho tudo através do Ícone fora a Uniaselv, que isso aí também tem mais 10 funcionários. Legal. Tem mais alguma atividade? Rapaz, tá chegando, tem a Vidrolar, que estamos abrindo agora a Vidrolar lá em Itapipoca. É, Vidrolar? focada em esquadrias, portões, granitos e vidros, tudo com alto padrão, tentando colocar uma base de alto Boutique. padrão para poder fazer montagens, projetos, tudo com uma qualidade melhor. Ainda bem que os assuntos conversam, né? Um negócio conversa muito com o outro. Educação, Educação, barbearia, educação, barbearia, biquíni, vidro, vidro. o cara é uma beleza, é Beleza. uma sintonia louca, Ser né? ótimo aqui para fazer o planejamento estratégico, viu? É mais ou menos isso. Então, a gente não para, assim, entendeu? Tô Eu vendo. tenho uma cabeça. Eu estou conversando com as pessoas, às vezes estou em determinado local e estou pensando em algo Possibilidades. que eu vejo, que eu observo, sabe que ali cabe uma situação. Agora, isso também requer uma habilidade que possivelmente você tem isso de forma nata, que é a de delegar. Tenho. Isso aqui. Que graças a Deus a gente consegue montar boas equipes. Legal. Consegue montar as equipes de um jeito que você anda muito pouco. Você frequenta muito pouco, mas eles veem em você uma. Um referencial. Você estava agora porque essa ligação foi extremamente urgente lá de Acaraú. Mas ela só me liga E por quando um assunto delicado, ela né? só diz, professor, eu preciso falar com você urgente. Aí me diz o que está acontecendo, eu dou aquele direcionamento, ali acabou, ela já resolve. Na UAV E eu já... deixo trabalhar. A ideia é essa, eu formo minhas equipes para que eles cuidem do polo. Não, porque acaba que eu acabei ouvindo e sei do que se trata o Uhum. assunto, né? Pelas tuas respostas dá pra gente mensurar. Isso aí numa cabeça muito cartesiana de gestão, o cara ia pedir o quê? Formaliza o pedido pra mim, manda um e-mail pra me ler, quais são os motivos, né? Depois a gente toma a decisão. Aí tu acaba que travando a operação lá, porque a menina vai ter que formalizar. É, Tu vai passar 2 horas preso aqui, esse negócio só ia ser resolvido amanhã. daí você não consegue caminhar. Aí você trava. E aí aí você ter time de... é o tempo. E eu sou muito feliz com as Sampas, porque eu tenho uma equipe de ponta, os meninos são fantásticos, os que cuidam, e meus filhos estão passando por lá e ligam, pai, você comprar tal coisa, falta tal coisa, eu digo,
tô mandando dinheiro, eu mando Pix, ele vai lá e resolve. Tem aí, tem. Resolve. Só resolva. Me traga ele pronto. Se não der certo, aí você fala E comigo. lá na Vidrolar, são quantos colaboradores? São 4 colaboradores diretos. 4 direto. Fazer mais alguma coisa? Não, acho que Tá tá. bom, né? 12, 14, 60, 174 empregos. Por aí. Cara, se a gente levar aqui em consideração 174 empregos a uma estrutura familiar conservadora aqui de 174 vezes 4 aqui, né? Tô falando de 16, 24. Tá falando aqui na ordem de 11 famílias, praticamente. 11? Ah, não. 174. Se a gente pensar em 174 famílias a 4 pessoas aí, bicho, a gente tá falando de quase 700 pessoas. É. É muita gente. É muita responsabilidade no final do dia, né? Muita Muita, responsabilidade. muita, muita. E isso pra ti, Horácio, que construiu a tua carreira de uma forma crescente, né? Ter hoje essa sensação de que tem pelo menos aí 174 famílias que dependem de ti diretamente, das tuas decisões e dos teus direcionamentos. Isso pra ti te provoca algum sentimento? Na realidade, isso é um combustível. Amigo, isso aí é o que todo dia você levanta, e eu sempre digo, o empreender tá para todo mundo, mas não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo que tem sangue para aguentar a dormir sem problema e acordar com uma carrada de problema. Não é todo mundo que vai dormir com dinheiro na conta e acorda sem dinheiro na conta. Não é todo mundo que suporta determinadas pressões. E quando eu vejo isso acontecendo, para mim eu acho muito legal. Porque é claro que você tem picos de estresse, você tem picos que você quer chutar o balde, mas quando você para pensar o que você disse, que tem muita gente que está dependendo da tua serenidade, do teu autocontrole, isso aí para mim é combustível. E isso Legal. é com relação às Sampas, com relação à Uniaselv, que são o peso de famílias maiores. E quando eu levo isso para os alunos, aí você tem 6, 7 mil alunos que também estão visualizando o teu trabalho. Então, hoje eu tenho, às vezes eu recebo, um aluno me manda uma mensagem: ô professor, eu queria só lhe agradecer, porque tal coisa que você me disse deu certo, tal coisa que você me indicou, tô dando super certo, eu tô trabalhando, tô fazendo isso, tô com atividade e tal. Porque a gente fica lá de longe sendo espelho para essa meninada nova. E Sim, querendo ou não, eles olham para você e dizem: porra, se deu certo pro professor Horácio, por que que não vai dar certo para mim? Aí eles ligam para pedir um bizu, para pedir o que está acontecendo, o que que eu faço. E na medida, dentro da minha humildade, eu vou dizendo: ó, faz isso, faz aquilo, vá por aqui, vá por ali, mas vá. Não deixe de ir. O interessante é você não parar. perfeito. Que Entendeu? aí, que aí você se torna um referencial, né? Que eu acho que se a gente pensar na educação padrão, né? No padrão de educação brasileiro hoje, eu acho que falta muito referenciais. Falta. Principalmente se você olhar para o serviço público, onde você tem ali muitos profissionais que estão na cadeira de professores, que em muitos dos casos o cara tá ali porque ele tá buscando a estabilidade profissional dele, não porque ele quer inspirar o pensamento crítico, a capacidade empreendedora, o desenvolvimento profissional. Exato. E eu acho que ter esses diferenciais profissionais que inspiram os alunos, eu acho que isso faz total diferença na vida das Mas pessoas. muita. E pra gente que recebe isso é muito interessante. Você não tem ideia. É muito. Isso desde o ensino médio acontece comigo. Desde o ensino médio que eu cansei hoje eu tenho alunos que estão rodando o mundo como guia da CVC, porque o cara era muito bom em inglês e nunca tinha entrado num curso de inglês. Nunca. Mas ele era Legal. tão bom que ele falava com o espelho, cara, pra você ter ideia. E aí, um dia eu cheguei na sala de aula, o cara disse assim, eu fui no colégio da aula e o pessoal fez uma festa louca e disse, eu fiquei, não, professor, nem soube que você vinha pra cá. O pessoal fez uma festa, porque sabe que você tem um know-how bacana, você tem umas aulas diferenciadas. Blá. Aí tinha um cara lá que ele era muito bom, mas muito bom. E nunca tinha feito um curso, ele era autodidata, Tem gente que tem uma inteligência nata, né, velho? autodidata. Eu tinha até medo dele. Esse cara vai dar um balé em mim aqui. Nada, comecei a conversar, bater papo, direcionar. Aí um dia ele me perguntou, professor, o que que eu faço? Eu falei, cara, sai daqui, vai embora. Sai, terminou o terceiro ano, voa. Vai para uma agência, bota teu nome, bota teu currículo, faz um teste
Dia, de línguas com o cara, se predispõe a trabalhar e proficiência, vai tal. embora. Aí hoje eu falo com ele no Facebook de vez em quando, ele tá em Roma, aí passa ali Espanha, passa não sei pra onde ele é, Pelo menos o que Instagram dele o é cara organizadinho, tá né? rodando o mundo, literalmente. A galera hoje diminuiu muito, mas qual é hoje a tua leitura com relação a como o mercado enxerga o diploma, né? A instituição que conferiu aquele diploma. Tu acha que ainda tem aquelas, aquela mesma visão que tinha há décadas atrás, Do do peso peso da do diploma? instituição, Sim, já foi pior. Hoje nem tanto. Hoje demanda muito o, o que nós estamos fazendo aqui. Quando você senta de frente para um entrevistador, para um RH, para o que for, quando ele percebe a tua sagacidade, quando ele percebe que você é o cara que sabe fazer domina o. aquilo que você está oferecendo para ele, o teu diploma é simplesmente um currículo que está sendo preenchido. Mais nada. Eu formei numa faculdade particular também, né? Quando eu ocupava a cadeira de coordenador regional, eu lembro de um episódio que o cara que estava sendo entrevistado, ele tinha formado na Federal. Ele acho que ele tinha formado em Economia na Federal, coisa assim. Aí na hora que ele tinha feito pra fase individual de entrevista, aí eu lembro que Uhum. ele ficou, não, é porque eu formei na Federal e tal, lá, e pererei, pererei, pererei. E ele começou a cada 3 palavras que ele dizia assim, macho, deixa eu contar um negócio. Onde se formou pra mim não interessa, não. Porque se fosse pela graduação, quem estaria sendo entrevistado era eu. Eu fui formado na faculdade particular, num curso tecnológico de 2 anos. E aí pronto. Então, irmão, vamos. Eu A quero diferença- entender se tu vai conseguir fazer o que eu preciso que tu faça. Se não, essa conversa nem anda. Não, e é exatamente o que eu estou dizendo. Já pesou. Eu acho que pesa muito para a área da saúde. Não, aí com certeza. Tem, A área tem da umas saúde é áreas. indiscutível, mas essas outras áreas, nada. Eu, por exemplo, eu tenho alunos meus que passaram no concurso da Petrobras para técnico de segurança do trabalho. Eu tenho alunos meus que passaram nos concursos, técnico meu, que estudava de 15 em 15 dias, ou só aos sábados, que entraram na base do SAMU de Fortaleza. Mas por quê? Porque esse cara ele era dedicado, ele gostava daquilo ali. Ele estudou para aquilo. Então ele bateu o aluno da Ateneu, ele bateu o aluno da Apoena, ele bateu o aluno de várias instituições de Fortaleza que tinham aula a semana inteira. Mas eu digo sempre, olha, pessoal, O que faz, é, o conhecimento na instituição, é o o aluno. aluno. Eu falei, não se prenda, porque eu digo, o teu diploma não vai dizer que você é do EAD, que você é do semipresencial, que você é do híbrido, ou que você faz aula quinzenalmente. Não, o teu diploma vai dizer que você é ou bacharel, ou que você é licenciado, ou que você é pedagogo, ou que você é um técnico. Ele só vai especificar isso. O que vai filtrar, a peneira, é o teu conhecimento, é a tua vontade. Às vezes, só de você ser aquele cara que quer porque quer, mas sem saber, o cara te dá oportunidade, porque ele sabe que você vai buscar ela. E Não, tem isso aí cara que é. sabe que não tem amorosidade, não tem aquela expertise que você tem. E também, assim, depende muito do cara ele entender o que é que ele. Quem ele é. Por Exato. exemplo, quando eu fui um aluno de ruim para muito ruim, né? O ensino médio, eu fui de ruim para muito ruim. Eu comecei a trabalhar cedo e tal, aí eu com 24 anos, já tava com 24 anos, não tinha começado nem a faculdade ainda. Aí foi só eu casar, ser pai e ameaçarem tirar minha função se eu não me formasse, que Começou. deu tempo eu me formar e fazer uma pós-graduação. O incentivo, hein? Reuniram todo mundo da empresa e disseram assim: ó, o gestor que não é graduado tem 4 anos para apresentar o diploma, viu? Senão perde a função Rapaz, sumariamente. olha aí, cara. No instante todo mundo arrumou tempo. Não, e é. Entendeu? Uma história muito rápida. Eu trabalhava no Banco Industrial, no Bic Banco. Big Entrei, co- Banco era sonho de consumo da, en- da Messejana. Quem era en- da Messejana sabe. Clube do Big Banco na Frei Cirilo. entrei como telexista, para você ter ideia. E o que é isso? Passar telex, olha aí, a idade do seu amigo aqui. A experiência, né? Experiência, e aí era digital, melhorando, não era mais a fita, e eu ficava a minha máquina, e ao lado tinha a máquina do Departamento Internacional do banco. E os caras aqui passando só carta de crédito, só compra de trigo na Argentina, compra de trigo no Canadá, exportação de peças da TAM, só coisa grande, os caras passando as cartas de crédito tudo em inglês, e eu aqui, Aí tu na pensando na minha comissão, disse, humildade. rapaz, a comissão deve ser E boa. eu cara. olhava para os caras, e quando os caras estavam cheios de serviço, rapaz, se você quiser, eu passo aí, não tem problema, eu te dou essa força aí. Ô, aí eu ficava dando ajuda.
sempre gostei de inglês, sempre fui muito viciado em inglês, gostei muito. E aí eu fui aprendendo e fazendo sozinho. Até que um dia a gerente do departamento encostou e me disse: Rapaz, você gosta dessa situação aqui? Eu falei, Dona Cleide. Eu falei, Dona Cleide, eu gosto, acho bacana. Ela disse: Você já terminou a faculdade? Eu falei, não, estou fazendo administração. Ela disse: Ah, legal. Qual é o teu departamento? Eu falei, é o fulano do departamento. Ela disse: Posso falar com ele? Eu falei, pode. Ela foi falar com ele. Ela disse: Eu posso roubar o Horácio do setor de Telex? Aí ele disse: Ó, se você levar, você tá levando um baita funcionário. Menino é bom. E nunca me disseram nada. Quando foi na semana seguinte, ela veio, encostou em mim e disse assim: Você tem terno? Eu digo: Tem, nunca sei nem o que é isso. Não. Nem dinheiro eu tenho para comprar terno. E eu não tinha mesmo. Ela disse: Eu vou fazer um vale do banco, você vai comprar 3 ternos diferentes. A partir da semana que vem, você é estagiário da área internacional do banco. Você já não faz mais parte dessa parte aqui. Bom, eu fiquei sem saber o que dizer. Aí eu fui fazer esses 90 dias. Ela disse: Você tem 90 dias para aprender tudo o que eu quero. Passou isso, a gente lhe contrata efetivamente. Eu estudava à noite, terminava meu expediente às 6, eu ficava às vezes até às 8 aprendendo, feito um louco. Quando deu com 90 dias, aí chegou o crachá, analista de operação financeira da área internacional do banco. Aí pronto. Aí deslanchei. Aí até para explicar em casa qual era o teu segmento, Como tava é que trabalho, deu, né? como é que deu essa ascensão? Foi querer, porque eu queria aquilo. Eu sabia que eu podia. Achei Legal. bacana. Que isso é a história de você querer e buscar, né? Também não só É. querer. Não, você tem que se meter. Você tem que se botar para fazer. Tem que tentar, tem que se posicionar. E aí, gente, como eu me meti a fazer o Fala Doutor, né? Precisei da ajuda de alguns colegas e eu queria aqui agradecer o apoio da Gateway Soluções em TI, uma empresa que está desde 2017 levando solução e segurança em tecnologia para os empresários, não apenas de Sobral, mas de todo o Brasil. Horácio, se a gente imaginasse hoje, cara, um cenário aonde tu tivesse que recomeçar, tu recomeçaria por onde? Com o conhecimento que tu adquiriu até aqui? Pela educação. Eu começaria com a base educacional toda. Essa expansão e do EAD. Eu não queria eu não queria nada presencial. Eu recomeçaria pela expansão do EAD. Porque ela é ela é muito forte. É escalável, né? Ela é totalmente escalável e porque assim, a gente consegue levar para todo mundo aquilo que ninguém tem condição de ter. E eu digo isso por ser um cara interiorano, por ter vindo de uma cidade pequena, por ser de uma cidade pobre, que não tinha demanda. E o estado do Ceará é todo composto disso. Há muito pouco tempo atrás, amigo, você tinha Quixadá, Sobral, aí você tinha ali alguma coisa em Limoeiro do Norte e Fortaleza. E alguma coisa aqui no Tianguá, muito pouca. Todos os demais, as demais cidades tinham que ir para esses pequenos centros para estudar. Aí, como você falou agora há pouco, o comerciante até consegue mandar o filho dele. E o agricultor, cara? Agricultura de subsistência, né? Como é que ele vai ter uma filha? Como é que ele vai formar ninguém? Quem tem um case que fala sobre isso é aquela Carmen Lúcia, né? A Uhum. ministra do Do STF. STF. Ela fala que dentro da família dela, ela foi a escolhida para se formar. Tipo, era 6 ou 7 irmãos. Aí ela olharam lá e só, é essa. É. E todo mundo trabalhou para Apostaram para conseguir conseguir levar ela o que ela não tinha. porque não dava para ir todos. E isso aqui no Ceará foi demais. Hoje ainda tem algumas coisas nesse sentido, mas diminuiu muito. Por exemplo, eu tenho polos hoje que eu recebo 7, 8 cidades que vão estudar lá dentro. E há um tempo atrás não tinha, o cara vinha para Sobral. Aí você vem de ônibus, uma viagem preocupante para os pais, ônibus sucateados, acidente, e o cara às vezes não tem dinheiro para merendar, o pai não tem dinheiro para dar para o filho para merendar. Então é toda uma situação. Hoje não, vai todo mundo para dentro daquela cidade que é ali do lado, o cara vai até de bicicleta se quiser. Então, para mim, a educação ela é muito forte nesse sentido, porque não é a realização financeira, ela é importante, eu seria hipócrita. Mas quando você vê aquilo ali funcionando e você vê aquele monte de adolescente, aquele monte de jovem, e que você sabe que ele é de um interior menor, você fala, pô, eu tô oportunizando para muita gente. A capacidade de transformação da Eu estou educação construindo uma história. Eu digo assim, sempre que eu construo um polo, eu digo, aqui vai ficar algo que daqui a 10, 20 anos, pô, o professor Horácio passou por aqui. Não, se você olhar por assim, os grandes nomes, né, do empresariado cearense e tal, por exemplo, o Edson Queiroz, né?
O Edson Queiroz construiu um império, mas talvez o grande feito A menina dos olhos de ouro dele é a é o Unifor. Unifor. E hoje é cada dia maior, porque quem herdou aquilo deu uma sequência muito, muito grande. Né? Então, eu acho muito legal. Eu sou muito realizado na educação por isso. Os outros comércios são bons, você monta um varejo, monta uma coisa, são legais, mas são atendimentos, são coisas muito pontuais. A educação é porque ela é Transformadora. transformadora e longínqua. Ela vai embora. Ela não para ali. Quando você pega uma pessoa, é 4 anos dedicado, depois ele bota mais 2 anos numa pós-graduação. Se você puxar um mestrado, ele ainda vai estar contigo e você vai embora. Então você fala, não, aqui eu realmente construí uma história. Eu tenho um nome, eu tenho um legado, eu tenho algo que fica bem bacana. E é por Legal. isso que eu faço muita questão de, estou numa cidade, você vê que ela está crescendo, tem potencial, eu vou lá e busco, faço um esforço para construir a sede. Porque aí o próprio gestor da cidade, as pessoas dizem, "Pô, esse cara não é um aventureiro. Ele veio para fazer uma história, veio fazer o nome e É está porque por aqui." teve também alguns episódios, né, de instituições Péssimos. Nós tivemos assim um legado horrível, umas sequelas brabas de aventureiro, de pilantras que vieram para a educação para roubar, para tirar dinheiro de aluno, de famílias, desaparecer, não entregar diploma, sabe, entregar diplomas falsos. Nós tivemos assim um legado de gente ruim. É. E foi vencendo, foi Isso passando. que tu falou da história de montar a sede para não se provar um aventureiro na região, foi muito o que aconteceu comigo aqui em Sobral. Quando eu cheguei em Sobral, eu cheguei com um nome na mão, né? Eu vim com um nome. Eu vim com um nome e um sonho. Aí comecei a fazer um trabalho e tal, não sei o quê. Hoje, graças a Deus, sim, eu posso dizer que parte do empresariado relevante e formador de opinião de Sobral são meus clientes. Uhum. Então, hoje, o nível de credibilidade que eu tenho é muito diferente do que eu tinha há 2 anos atrás, quando eu comecei aqui, né? Hoje a galera sabe que eu não sou um aventureiro. Eu não vim para cá para tentar tirar vantagem em cima de ninguém. Eu vim para fazer um trabalho consistente e tal. E aí, E isso, quando tu provoca essa constituição de uma empresa dentro de uma cidade, para além desse posicionamento, tu também leva desenvolvimento, porque tu vai gerar emprego, gerar desenvolvimento educacional, consequentemente desenvolvimento socioeconômico na cidade. exato. Você vai mudar, você vai transformar aquele meio com o teu trabalho. E isso fica. E aí você constrói, você vai lá, percorre 8, 10, 20 municípios, teu nome está sempre bem falado. Onde as pessoas te conhecem. Mas não conhece porque te vê ou tentar. Não, porque aquilo ali pertence a fulano de tal, que um cara é bacana, sério, e teu trabalho dele bem direitinho. Isso se perpetua porque ele vai renovando. Sim. A pessoa aposta no teu nome, confia no teu nome. Tudo que você oferece como curso, como capacitação, tudo tem credibilidade, por quê? Porque você já desenhou isso lá atrás. Já se provou, Já se algo provou. sólido, né? Aí você fala, não, vá que o cara trabalha com o que é direito. Por falar em quem trabalha com o que é direito, pessoal, se você gosta do conteúdo que a gente está gerando aqui e pensa em montar um estúdio, pensa em montar o seu próprio podcast, a gente grava todos os episódios do Fala Doutor nas instalações aqui da Box Studio, né? O melhor estúdio de podcast da região norte do estado do Ceará. E se você quiser saber mais a respeito, procure o Lindomar, o Lindo, que ele também vai produzir para você o seu conteúdo. Galera, o papo tá excelente, com altíssimo nível aqui, muito aprendizado, mas a gente tá chegando aqui na reta final do nosso podcast e eu queria já meter aqui uma pergunta bem específica para o nosso amigo Horácio aqui. Cara, Horácio, qual foi o erro que tu cometeu ao longo da tua jornada que te ensinou mais do que qualquer acerto? Foi não ir com tanta sede ao pote no sentido de abrir os negócios de forma simultânea. Eu cometi algumas falhas, principalmente com a Uniacel, de abrir 1, 2 ou 3 polos de forma simultânea, sem ponderar, sem acalmar o meu impulso e querer fazer os 3 ou os 2 funcionarem com a mesma velocidade. Cara, mas aí essa pergunta foi maravilhosa que tu levantou aqui uma bola para mim, eu não vou deixar de cortar. Isso é muito comum, a gente vê no universo empresarial, principalmente nessa área que eu atuo junto à Numo, na parte de consultorias, né? Na parte de finanças estruturadas empresariais. O empresário, ele tem uma capacidade absurda de mensurar margem de retorno sobre o negócio que ele vai empreender.
Aí isso aqui vai me dar X%. Ele acerta, muita gente acerta isso na risca. Uhum. Onde é que muita gente erra? Exposição de caixa. É. Aí ele enforca. Aí muita gente não tem estômago para lidar com esse processo e isso muitas vezes compromete e rui todo o resto. Né? Porque ele começa um empreendimento que ele acha que vai expor ali 1 milhão, 2 milhões, esse negócio vira 3, 4, ele liquida a caixa, ele vai captar dinheiro por estar precisando, ele não capta na melhor forma, capta dinheiro caro e aí vira uma bola de neve e muitas vezes a gente sabe que o fim não é o esperado, né? O Exato. resultado final sempre não, ele não é o esperado. E quando isso aconteceu, como é que foi para te lidar com esse sentimento de que vacilei, agora o que é que eu faço para resolver? Foi sentar lá, esperar aquela poeira baixar e ter um pouco de calmaria, para que cada coisa caminhasse com o seu devido tempo. Você perde um pouco. E uma das coisas importantes que eu acho que você trabalha com isso, é muito interessante, é que eu tenho plena consciência de que a empresa ela tem que trabalhar com capital terceiro. Isso eu tenho plena consciência, mas eu fui muito pelas conversas de um matuto. Vou fazer com recurso próprio. Não contraiu dívidas, né? Não vou fazer com o que eu tenho. Vou fazer com o que eu tenho e não percebia que eu estava zerando o meu caixa para construir unidades, para fazer polos, fazer investimentos, quando eu poderia fazer com que a empresa automaticamente, como diz o Lázaro fala, se a sua empresa não tem potencial para suportar um dinheiro pego a uma taxa mínima e dali fazer um Pagar os crescimento, juros e pagar retornar o capital. você está fazendo uma besteira. E eu fiz essa besteira durante muito tempo. Teve o lado bom? Teve, porque terminei, concluí, finalizei, é meu. Não é do banco nem de ninguém, é meu. Porém, eu estava olhando para o caixa, a cacimba estava bem rasinha, com pouca água na cacimba. E hoje eu já estou procurando olhar para aquela outra metodologia. Buscar pessoas, instituições que possam somar parceria, olhar para o meu empreendimento, acreditar e apostar nele e dizer, não, cara, vem cá, vou te dar um aporte aqui para você caminhar com tranquilidade. Que Isso eu sei fazer hoje, mas eu já me arrependo de outras demandas. Eu deixei isso, passar. na verdade, tem sido uma coisa que a gente encontra aqui com certa frequência em Sobral, essa questão da exposição de caixa, né? Porque Exato. existe realmente essa mentalidade de que tomar dívida é ruim, né? O empresário que toma dívida é o empresário quebrado. Cara, Não é o assim. empresário que toma dívida de forma consciente e inteligente é o que alavanca e desenvolve patrimônio, Dever para crescer é a melhor coisa do mundo. né? Agora, dever para luxar tá arrebentado, é fadado ao fracasso. Na biografia do Silvio Santos, ele diz que eu pego dinheiro emprestado, porque o meu já ganhei, ele é meu, para crescer um pouco dos outros. Eu disse, É verdade. não à toa ele virou o que virou, né? Mas, cara, isso também, assim, tem um aprendizado muito importante. Primeiro, você reconhecer que foi uma falha, né? Claro, Inclusive, claro. reconhecer isso de forma pública, pensando assim, e isso é um sentimento que as pessoas precisam repensar a respeito, né? Se refletir sobre essas características. E qual hoje uma frase que você diz muito para a tua equipe? Qual é a mensagem central? Eu digo muito pelo seguinte, que um bom começo, ele leva a um bom final. Seja o que for, comece bem e o final ele é certo. Quando você começa errado, você tem o percurso inteiro se ajustando, se recosturando, mentindo, inventando, criando e você acaba em nada. Então começa bem, o que Começa for, certinho, né? começa certo. Pode De demorar forma mais, demora mas mais, é de mais forma humilde, de perene. forma simples, seja claro, seja transparente. Eu sempre digo para a equipe, a gente está aqui para melhorar a vida dos outros. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Então começa certo. Não prometa o que você não pode cumprir e honre a palavra que você der a qualquer aluno ou a qualquer cliente ou a qualquer fornecedor. Honre. O homem que não tem uma palavra, não tem um nome, ele não tem nada não. Cara, a reputação é o maior patrimônio que você pode Porque quando ter alguém na fala de vida. você, o cara fala, pô, o Hamilton, isso. Essa referência, não precisa ter dinheiro, você não precisa ter grana, você tem que ter uma referência boa. Quando alguém falar do teu nome e alguém torcer o nariz e não achar legal, aquilo já mostra que você fez algo de errado. Alguma coisa não funcionou, Não né? funcionou, mas quando o cara, pô, é um cidadão, um cara gente boa, isso e aquilo, não estou falando do teu dinheiro, eu estou falando das tuas atitudes. E elas sendo boas, o dinheiro é uma consequência que vem.
em qualquer âmbito, Em qualquer situação, exato. qualquer situação. Qual é a frase ou pensamento que norteia as tuas ações no dia a dia? Rapaz, é só uma fé em Deus inabalável, isso é o que eu tenho todo dia. E, assim, como Deus não há e como Deus não tem. Isso aí, para mim, todo dia tem que ser dito. Tem algum livro que tu leu que deu para ti uma mudança, trouxe uma mudança significativa de pensamento e de atitude? Não, não. Só as lições de vida mesmo. Aprendizado didático de tudo que eu vim lá de trás. Então a conversa de coach não cola, né? Não cola, não rola para mim, não tem, não tem. 10 passos para não Não, funciona. não, é só o que eu passei, sabe? É só o que eu passei. Eu sou muito pelo que eu vivi. Muito, muito, muito. E assim, eu sempre digo, às vezes, minha esposa, eu falo que lá atrás, muito lá atrás, quando eu sonhava que eu nada tinha e que eu iria ter determinadas coisas que eu via ter, hoje aconteceram todas, todas. Aí eu digo, isso é só o que eu vinha lá de trás, é um desejo que eu já trazia comigo. Tá só Não, colhendo as eu vim ações. só trabalhando ao longo desses anos para que tudo isso acontecesse. E é o que eu digo para meus filhos: faça o bem, trabalhe bem. Um é advogado, os outros dois estão fazendo medicina, um já está quase formado. Eu digo: vocês têm uma vida totalmente fora do padrão da minha. E nem quero para vocês a loucura que eu vivi, a que eu vivo até hoje. Você, como advogado, tem 1000 opções. Você pode fazer concurso para juiz, para promotor, para delegado, pode ser um jurista. Sim, você vai demorar 10, 12 anos para construir uma carteira de clientes que te dê um âmbito financeiro bacana. Maravilha, isso é uma opção tua. E você tem também aqui um pai que construiu um patrimônio que, se você disser, pai, eu vou lhe ajudar a gerenciar, cuidar de tudo isso, seja bem-vindo. Mas é dentro das condições que eu quero. Eu não quero que venha para ter. Eu quero que venha para cuidar. Aquela regra, né? Vai ser seu, mas por enquanto é meu. Tem que cuidar, porque o chefe ainda é eu aqui. Um dia vai ser seu, mas ainda E ainda eu é sou meu, né? chato, eu sou chato, eu sou chato. Eu sou muito chato com o meu Isso é trabalho, legal, isso é muito. legal. E eu digo muito para ele, às vezes a gente tem uns embates, eu digo, não, é porque você tem que entender o seguinte, você está chegando, você é muito novo no segmento. Então, o meu pai disse, para chegar no meu nível aqui tem que comer 1 quilo de sal. E sal é bicho ruim de comer. Então, É bom no churrasco, né? é. Mas de colherada azeda. E os outros, como um já é focado na medicina, a minha outra filha é medicina também, então eles também estão desenhando o espaço deles. E é claro que tudo que eu faço não é para deixar, eu não quero herdeiros, não quero, eu Sucessores. quero sucessores. Se vierem, sejam bem-vindos. Se não, a gente lá na frente vê o que que faz com isso. Que legal, cara. Acho que esse nível de clareza, ele é extremamente importante. Porque se você olhar para uma empresa, ela só tem 3 caminhos possíveis. Ou ela é vendida, ou É, ela quebra, ou ela é sucedida. exatamente. Não tem o que fazer. Só vai para esses 3 caminhos. Não dá. Né? E por não pensar nessas possibilidades, é que muitas vezes legados de décadas são Se perdidos. perdem, se perdem. E aí eu procuro sempre trabalhar nesse sentido. A pessoa tem que valorizar aquilo. Você tem que entender, não é, você tem que fazer parte daquela história, você tem que construir ela junto. Então, quem fez isso sabe exatamente a dor que é. Quem não fez tem que chegar, mas chegar devagar e valorizar o trabalho. Sabe, eu detesto chefe. Eu não gosto de chefe. Eu gosto de lideranças, de pessoas que não precisam fazer esforço para que os outros sigam. Tem coisa mais bacana do mundo que você ver uma equipe toda motivada contigo, sem você dar um grito, sem você E falar aí até nada. um feedback que eu posso lhe dar já de antecipado de algo que eu vi e percebi, a forma como as meninas me receberam naquele dia lá, Né? né? Sim, a forma muito tranquila e amistosa, né? Você percebe, e quem já tem um pouco mais de vivência consegue perceber um ambiente tenso e um ambiente natural. É. Eu não digo que não é um ambiente alegre, não é uma sala de stand-up, né? Stand-up. Mas é um ambiente natural, onde as pessoas não têm trava, não tem amarra, você chega aí, tudo bem, bom dia, com quem? Sala aberta, né? Todas essas percepções e aí a vivência que eu tenho de negócio me permite fazer algumas percepções e tanto que a gente treina sobre pessoas na Exato. comercialização de seguro. Então, isso a gente consegue, eu consigo perceber claramente que é um ambiente confortável de estar, as pessoas se sentem bem estarem ali, É. né? E isso aí é uma coisa
você pode continuar afirmando, porque quem entende percebe. E a gente peleja, A vai gente cutucando. percebe, né? E, cara, se esse episódio aqui viralizasse por uma. Qual seria a mensagem central que você queria que as pessoas levassem desse nosso mais de 1h30 de bate-papo? É que a educação sempre vai ser a melhor ferramenta de ascensão para as pessoas. Sempre. Não importa se você tem dinheiro ou não, se você não tiver uma educação a nível de crescimento, ele se perde. Se perde com muita facilidade. E a educação sempre é um norteador de destinos. Sempre isso. Qualquer pessoa tem isso em mente. Pobre, rico, mediano, não. Você precisa ter essa clareza para que você possa valorizar as pessoas, valorizar as coisas, o autoentendimento, a autocrítica. E isso para mim é fundamental. Era pra me encerrar agora, mas eu não vou me contentar se não fizer essa pergunta. O que que tu acha, né, É. dessa galera que tá vendendo aí a ferro e fogo que faculdade não tem mais futuro? Eu acho Essa uma galera da internet. Não, eu acho uma loucura. Quando eu assisto alguns pequenos trechos, o cara diz, eu ganho 100 mil por mês, 200 mil por mês, 80 mil por mês, crianças de 13 anos, 12 anos, meninos mais novos ou mais velhos, de que faculdade não tem sentido. Ele dizer isso é uma sandice sem comum. Como é que você pega uma criança e projeta isso na cabeça dela? Se ela não for herdeira de alguma coisa, ela não consegue fazer R$ 1 para a vida dela. E se ela ganhar R$ 1, ela não consegue administrar nada. Essa linha de muito coach, como você disse, eu tenho que ser captador, eu tenho que vender produtos na internet, eu crio minha empresa sem dar nenhum passo, eu vendo X produtos. Isso aí é muito Pablo Marçal, não existe isso. Não existe, é um mundo paralelo. E assim, é 1 em 1 milhão. Enquanto você tem uma, duas pessoas que ficaram milionários com determinadas oportunidades que apareceu, mas essa mesma sorte não é dada a outros bilhões de pessoas. Então, eu não posso olhar só para o cara que ganha. Não posso. Tem que olhar pra que perde. Tá todo mundo aí brigando por bets, por isso, por aquilo. Todo mundo joga quando quer. Todo mundo faz o que quer. Tem livre-arbítrio. Mas se você olhar pelo sentido da doença, que o jogo é um vício, que a bebida é um vício, que isso, e ele é um vício geralmente na classe pobre, na classe mais sofrida. E o cara às vezes tem pouco e arrisca um pouco jogando para aventurar muito. Aí ele quebra, aparta, aí ele desconta aquilo ali em outras situações. Eu tenho que ter um olhar humano para isso. Você tem que olhar sabe, com dó daquele cara que está fazendo isso. E olhar com a criticidade da situação, mas olhar também sem preconceito, porque as pessoas olham para essas mazelas sociais constituídas, E que o cara tem diz, o cara pegou o salário dele e apostou na bet. Esse cara, meu amigo, ele é incentivado da hora que ele acorda até a hora que ele dorme a consumir, a ter que se provar Ele é para outras manipulado pessoas. o tempo inteiro. E tem cabeças que são fracas. E caem. E às vezes o cara cava um buraco, ou cai no buraco, e acha que vai cavar mais um pouco para fazer um degrau, para ver se dá pezinho, cava mais fundo ainda. Isso é muito fruto da educação. E aí eu tô falando de educação caseira, não educação formal. Né? E eu te digo isso com toda a tranquilidade do mundo. Cara, não tem nenhuma possibilidade de eu perder dinheiro nessas coisas. Eu não sei jogar nada. Eu não sei jogar dominó, eu não sei jogar sinuca, eu não sei jogar baralho. Mal e mal eu sei mexer as peças de xadrez, porque meu pai nunca deixou a gente nem ficar olhando. Porque ele Exato. sempre teve medo de jogo. Ele sempre teve medo que a gente tivesse acesso a isso. Rapaz, eu vou ser muito bruto no que eu vou dizer aqui, mas meu pai é um cara sábio, um senhor do interior, com pouquíssimo estudo, mas que tem uma vida política, que tem todo um traquejo do mundo. E ele diz assim: você quer quebrar, é duas coisas, é jogo e rapariga. E normalmente uma cor acompanha a outra. Uma vai com a outra, porque não tem como se segurar. Vira uma cadeia totalmente improdutiva e de uma fome absurda. Ela lhe quebra. Então, meu pai disse: jogo, quando você vê alguém envolvido que está sumindo dinheiro, que tá envolvido em jogo. Quando você vê um empresário, às vezes cai, quebra, pode olhar, teve jogo, teve algum desconcerto emocional,
teve alguma situação com mulheres paralelas, alguma coisa aconteceu, não é Uma normal. besteira ele fez. Hamilton, a gente trabalha assim, você trabalha, eu trabalho, sabe, O o Lindomar, Lindomar trabalha diuturnamente, a gente tem nossas correrias. Quando tudo vai sincronizado, a gente pode não acender de uma hora para outra, beleza, mas a gente não leva tombos exagerados. Agora, quando você está indo aqui numa contínua e desce o morro correndo, vá, alguma coisa aconteceu. Do nada, não existe essa de, fulano tá vindo tão bem, não sei o que é que houve que ele de repente quebrou. sabe? Sabe? A gente sabe o que aconteceu. Só que a gente tem que se livrar disso, como você disse. Tem famílias que é normal. Eu também nunca, se você dizer, eu vou para praia dos meus filhos, a gente joga sinuca lá em casa, mas eu nunca deixei ninguém apostar R$ 1 de nada. Eu não permito, eu não aceito. Aposte um tapa na orelha, uma dose de cachaça, o que você quiser, mas não aposte dinheiro. Porque o dinheiro, ele é viciante. É, e dinheiro fácil vicia. Demais. Se você ganha 100 mil, R$ 50 numa noite de sinuca, você quer no outro dia ganhar 100. Dinheiro fácil vicia. Dinheiro Então eu fácil digo, vicia. não aposte em nada. E eu fico muito chateado quando eu vejo esses tigrinhos jogos. E eu já vi pessoas de dentro, de perto da gente, viciado nisso. E aí o cara ganha pouco, ganha nada, e o nada que ele ganha ele dá aposta, aventurando uma melhora, porque fulano de tal disse que é legal. Falei, não faça isso. Mas eu acho também que existe uma carência de referenciais das pessoas, sabe? Eu acho que. E aí, de novo, volta para dentro de casa, né? Quando você não tem a figura de uma família estruturada, sei lá, pai presente, mãe e tal. E não necessariamente seja esse formato É, tradicional que a gente conhece, exato. mas um referencial de cuidado, alguém que cuidou de você enquanto você era jovem ou era criança. As pessoas se deixam induzir por cada coisa, meu Por irmão. besteiras. Meu amigo, tem coisa que eu fico pensando assim, cara, falar até papagaio fala. Pelo amor de E Deus. a gente escuta isso, tudo ficou muito rápido. A internet trouxe isso pra gente de uma forma muito acelerada. Eu sou um cara de 55 anos de idade, então eu digo às vezes pra minha filha, A eu, carcaça tá eu bem digo, cuidada. tá, a lataria que tá. Funilaria é boa, viu? Funilaria que dá revisão. E eu digo assim, filha, se eu ficar chato quando mais velho, entenda que é só porque eu não acompanho a velocidade que vocês têm. Então, meus filhos já estão, o nível deles é lá em cima. O meu é totalmente retro, lá embaixo. Eu digo até para meus funcionários, falta muita habilidade em mim, então eu vou levando na liderança, porque essa parte da informática eu ainda peco. Mas tudo hoje é muito rápido. Você quer uma informação, ela está aqui. Você quer um retorno, ela está aqui. Você quer um investimento, ele está na tua mão. Você quer. A inteligência artificial é absurda. Eu fechei um negócio, impressionante, fechei um negócio aqui ontem, num terreno, uma coisa, e aí o cara disse, cara, faz aí o contrato para mim rapidinho. Eu digo, rapaz, peraí. Aí eu liguei, mandei as mensagens, as informações para uma funcionária minha. Eu digo, olha, entra aí no IA, já está aqui os dados. Em 2 minutos. Não foi 2 minutos, não. Ela me mandou o contrato. Leia aí, vê se tá bom. Eu digo, foi encabulado. Aí eu li, tá perfeito, mandei pro cara. O cara tá lá analisando. Se ele me devolver, o negócio tá fechado. Não apertei a mão do cara, o cara mora em Brasília e tá tudo certo. Para você ver o tamanho da velocidade de algo. E antigamente eu tinha que ir na tua casa, olhar na tua cara, apertar na tua mão, tá vendido terreno, tá aqui, não sei o quê. Entrada era desse jeito. Hoje em dia não, é tudo aqui, ó. Tudo Assinatura rápido. digital e você fica doido. Isso é bom e ruim, né? Porque gera um nível de ansiedade muito grande nas Muito, pessoas. muito grande. Às vezes você acorda e pega no celular para ver qual é a mensagem que tem, qual é a bucha do dia que tem. Isso aqui, por exemplo, o podcast aqui tem sido para mim também uma higiene mental em relação à rede social e o WhatsApp. Eu acho que é o período do dia que eu tô acordado que eu passo mais tempo sem pegar no celular quando eu tô gravando. Que fica Que tranquilo. eu A fico gente, sem o a gente celular. caminha com essa porcaria. E o É. celular, ele é bom, para resolver negócios absurdo. Eu não seria ninguém sem o WhatsApp hoje. Eu cuido de todos os meus negócios por aqui. Eu entro nas câmeras, olho aqui como é que tá, olho fulano, olha como é que tá as coisas. Aí eu entro, já vejo o saldo, vejo as entradas, quem foi que houve. Tudo é muito rápido. Esse mundo, ele ficou de uma velocidade absurda que quem chegar agora e não se adaptar, cai fora. Perfeito, Tá fadado ao fracasso, não tem como. perfeito, perfeito.
Pessoal, a conversa tá muito boa, né? Eu acho que a conversa tá muito boa. Acho que eu nunca conversei com alguém tanto tempo sem tomar nada, só água. Mas a conversa tá assim, Horácio, cara, queria agradecer aí pela tua história de vida, né? E parabéns aí por tudo que você conquistou até aqui. E o quanto você inspira as pessoas aí que lhe circulam, né? Acho que não à toa você carrega o título de professor, né? Eu Eu acho não que perco, não. acho que esse talvez seja uma das melhores formas de tratar alguém com respeito, é quando você considera que ela tem algo a nos ensinar, né? Esse episódio aqui, a gente teve o apoio e patrocínio da Numo Gestão Patrimonial, Gateway Soluções de Tecnologia e da Box Studio. Horácio, suas considerações finais, onde é que o povo lhe acha nas redes sociais, se você usa, Pronto. né? Amigo, assim, agradecer imensamente, foi um podcast muito, muito esclarecedor. A gente tem a oportunidade de falar de alguns temas que eu acho muito relevantes e expor um pouco da vida pessoal da gente é muito legal. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a Uniaselv, é só procurar Uniaselv Sobral, @www.uniaselv.sobral, tranquilo. Tem a Sampas Barbearia, quem quiser fazer um corte de qualidade, preço super Justo. justíssimo, visita a Sampas Barbearia. E detalhe, eu acho que a maioria das mães dos meus clientes esse ano vão ficar chateadas comigo, porque eu acabei de trazer o prêmio. Nós fazemos hoje, agora em junho, dia 23 de junho, completamos 8 anos. Aí eu disse que ia trazer um prêmio para o ano do nosso 8º ano de aniversário. Então, eu estou trazendo uma mini moto de cross, já está comprada, já está em Para Fortaleza, sortear? para sortear em dezembro. Porra, vai No arrumar- Natal, vai a moto de arrumar 60 dois- cilindradas, a coisa mais linda do mundo. Vai arrumar confusão. E aí com um cliente força, meu viu? disse, professor, muita mãe vai te odiar, mas eu já te amo. Aí tem muita criança que já está aí na expectativa, porque a gente quer privilegiar os pais que levam os filhos. E detalhe, o pai que não quiser receber a moto, ou o filho que não quiser receber na premiação, eu faço um pagamento em Pix na hora. Ele vende ligeiro demais no grupo de WhatsApp. Não, Então a gente vai estar sorteando esse ano. Eu devo estar trazendo de Fortaleza agora, próxima semana, essa moto para cá. Já para rodar dentro da Sampas, vamos fazer um circuito lá dentro, rodar lá dentro, porque tem espaço, dá para andar dentro dela tranquilo. E aí a gente vai fazer um mega sorteio esse ano de uma mini moto de cross para Sampas Barbearia esse ano. Que legal, Né? legal. Quem quiser pós-graduações de qualidade, procurar o Centro Educacional Ícone também. A Uniaselv está aí com um mundo de cursos. Estamos entrando com muita força na área da saúde, enfermagem, nutrição, fisioterapia, TO, terapia ocupacional, que está em alta, e biomedicina. Então é esperar que essa rapaziada venha para cá e a gente possa formar. E em breve, Itapipoca recebe a filial da Vidrolar, da melhor qualidade em produtos de acabamento para vidros, esquadrias, granito e portas e E portões. para 2025 ele começa a lançar foguete. Se cuida, Elon Musk. Horácio, Meu irmão, obrigado. Deus te prazerzão. abençoe Show sempre. de Parabéns bola. por tudo, viu, cara? Valeu. Foi irmão. fantástico. Show de bola. Valeu, obrigado.